Fala, turminha! Muito boa noite. Bora para mais um estudo aí de mercado. Hoje o diazinho foi chato no índice, né? Pelo menos o tempo que eu fiquei na tela. Depois ele acabou de fazer um sweepzinho no fundo lá e deu um belo de um trade de compra aí para quem apostou nessa falha de fundo. Eu, como não estava mais trabalhando com o índice aberto, acabei não fazendo nada hoje. Hoje sobrou só para Nasdaq fazer ali, deu 200 dolinhas. Que depois eu fiz mais um outro tradezinho para fechar o diazinho bem hoje na conta PA, né? Mostrei quem viu meu Instagram lá. E aí já falando, aproveitando, não me segue, segue lá no Instagram. Eu vou começar a fazer algumas lives ali no Instagram, tá, turma, para bater um papo com vocês. Então, quem tá aqui no canal do YouTube e ainda não tá no Instagram, aproveita o link aqui embaixo, segue a gente lá e aí já deixa o like, curte o canal, que eu vou fazer algumas interatividades lá em termos de livezinhas, tirar dúvidas de mesa, tirar dúvidas de operacional. Vamos ver se a gente começa a fazer aí semanalmente alguma coisa nesse sentido para estar interagindo mais com vocês ao vivo e falando um pouco aí dos processos, beleza? Então, bora falar aqui do vídeo para a gente tentar fazer um vídeo mais objetivo. Índice hoje, né, turma? Ele deu uma bela de uma oportunidade de venda na abertura do mercado, que infelizmente eu acabei não pegando, porque eu não estava ligado, né? Fazendo esse sweep aqui nessa zona de liquidez e desceu embora até o fundo. Foi um baita de um trade aí que pagou bem tranquilamente os 600 pontos com folga, né? Depois ele foi só buscando fundo, acabando estopando a galera que estava tentando adivinhar. E aí, quando ele chegou no alvo, né, que tinha essa linhazinha pontilhada aqui, que vocês se lembram bem dos estudos, é um sell side liquidity, né? Deixa eu botar aqui no 15 minutos que fica mais claro. Sell side liquidity do 15 minutos, que foi exatamente onde ele veio, né? Fez o sweep aqui nessa região, voltou e pagou um trade aí muito bom. O que a gente tem aqui para observar no índice agora? Né? Eu vi que teve aluno do treinamento que pegou esse trade aqui, ó, essa subidona, e fez um belo resultado aí. O que a gente tem aqui agora, tá? Primeira coisa, a gente continua dentro daquela consolidação, né? O preço continua travado aqui, porém ele está fazendo topos e fundos mais baixos, né? Quando a gente vê aqui, ó, aí ele gera uma liquidez interna, captura, volta, gera uma liquidez interna, captura, volta, e ele segue o caminho dele, tá? Para amanhã, a atenção ela tem que estar voltada aonde? Nós temos um movimento de continuidade aqui, ó, tá vendo que ele está fazendo movimento? Então, o que a gente aguarda aqui? Primeiro, esse topo aqui é relevante, a gente vai ter que prestar atenção, porque eu tenho uma região muito forte aqui com dinheiro aqui em cima, tá? Então, amanhã vocês tomem cuidado, porque isso que aconteceu aqui hoje, se amanhã acontecer aqui, ele justamente para ele poder buscar essa liquidez lá em cima. Então, vocês precisam estar espertos com isso para não cair nessa armadilha, tá? Tirando isso, a gente traz aqui para o gráfico de 60 minutos, né? E a gente vê que a movimentação ela tem ainda alguns alvos aqui embaixo, tá? Ó, principalmente nessa região aqui dos 119 mil, né? Porque olha só, no gráfico de 60 minutos fica muito claro o que o preço está fazendo, né? Olha só, inclusive essa região aqui ela te dá uma ligeira noção da continuidade, porque olha, o preço fechou com esse candle verde. Se esse preço amanhã perder a mínima desse movimento, você tem uma continuidade nos 60 minutos. E aí a galera tem que tomar muito cuidado com a historinha de querer ficar achando que é fundo para comprar, né? Porque o movimento, aqui tem muito dinheiro, ó. O dinheiro dos 60 minutos está aqui embaixo, galera. Então, assim, é muito provável que o preço venha testar essa região aqui, porque ele tem alvos aqui, ó, desde o 120 até o 119, tem alvos lá embaixo. Então vocês têm que estar espertos em relação a isso.
e o preço ele está num movimento de queda, né? Ó, fez o sweep e veio testar fundo. O que está acontecendo aqui é que a gente está tendo uma zona de liquidez muito forte. Para que esse preço reverta, ele tem que perder essa zona aqui. Então, ele teria que fazer isso aqui e voltar. Aí a gente tem uma possível reversão. Mas enquanto ele está descendo, ó, a possibilidade é dele fazer novos testes para baixo. Afinal de contas, o mercado é de baixa, tá? Então, muito cuidado e muita atenção com compras, tá? A compra aí ela tem que ser bem confirmada, seja o de risco, que nem foi aqui embaixo, que aqui sim é uma região compradora, né? Porque normalmente no primeiro teste de um sell side ele vai voltar a reagir para buscar, que nem ele fez aqui, ó, a liquidez na próxima região, que era o imbalance que a gente tinha aqui, e agora ele está querendo dar continuidade. A atenção que vocês vão ter que ter é no movimento de amanhã após a abertura do leilão, beleza? Então, muita atenção aí nesse índice. O doleta, dólar, eu falo, ele segue fazendo movimento de alta, né? Hoje ele abriu o pregão já rasgando para cima, testando o buy side liquidity e caminhando para ir até o próximo alvo, aquele que a gente já tinha marcado aí alguns pregões anteriores, né? Fechou numa região muito ruim, porque ele já fechou querendo romper topo. E aí nisso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem regiões de liquidez aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui que nós não temos mais order block nessa região, né? A gente tem o sell side liquidity, o buy side liquidity aqui, e a gente tem o preço querendo romper topo. E aqui embaixo eu tenho uma outra zona de liquidez, que é esse imbalance aqui do 15 minutos, certo? Então aqui vocês têm que estar esperto por conta do preço vir fazer alguma falha aqui para buscar a liquidez que a gente tem nessas regiões aqui antes de ir, tá? A não ser que aconteça alguma coisa que o preço vá direto, mas essa segurada que ele deu aqui já representa uma certa exaustão. Então vamos aguardar o pregão, o leilão amanhã, porque a abertura do mercado ela diz muito sobre o lado que o preço tem aí. Desculpa, turma. Hoje vocês viram o leilão do índice, ele testou lá em cima, depois a hora que ele abriu, ele fez o sweep naquela região do leilão onde ele testou e voltou embora para baixo, rasgando, estopando todo mundo. Tá? Então a mesma coisa com o dólar. Prestem atenção amanhã para ver o interesse onde é que vai estar. Essa região aqui é a região digamos assim, de bloqueio, né? Em que o preço se mantém ou venha fazer simplesmente um sweep aqui para dar continuidade. Então, muita atenção nessa região aí do dólar, tá? E aqui, porque aqui seria os pontos de compra interessantes seria aqui, ó. Então, a gente teria que esperar uma volta desse preço ali na região de abertura de hoje, ou ali para baixo, para daí então dar continuidade nessa compra, porque agora ele realmente está bem caro e está bem esticado o dólar, beleza? Bora falar do mercado americano. A Apex aí, galera, continua com a promoção de 71%. Eu já aviso a turma, cara, não contem com outra promoção de 90%. Quem quer entrar para o mercado americano vai fazer teste, aproveita, tá? Depois, assim, as promoções de 90% elas já estão sendo menores durante o ano. Ano passado foram 3 ou 4 só. Esse ano teve essa e já deu muito problema, então eu duvido que eles vão fazer tão cedo uma nova promoção de 90%. O máximo que pode acontecer é daqui a pouco, acabando essa promoção de 71%, que vão por mais 2 dias, dali a pouco ver se eles vão manter ela ou vão trazer uma promoção de 80%, tá? Mas eu não contaria com algo mais além disso daí. E falando em Nasdaq, né? Hoje pegou bastante gente de surpresa, essa escalada absurda que o Nasdaq deu de novo, né? Aqui, ó, deu-lhe uma esticada,
fez o sweep aqui atrás no sell side liquidity. Eu confesso a vocês, eu vendi hoje, eu bati minha meta no Nasdaq, vendendo aqui antes da abertura de Nova York, fiz a venda ali, até tava no Instagram lá, postei a operação que acabou me tirando na proteção, depois foi no alvo, né? Só que depois eu acabei não fazendo, não gravando, mas eu peguei o resto da operação de continuidade, né? Porque eu falo pra turma, às vezes a gente às vezes a gente pega e eu não deixo voltar o trade, né? Então, assim, eu entrei aqui, saí na minha proteção, depois quando ele subiu, eu peguei de novo mais um tanto até ali embaixo, e aí acabei aproveitando essa movimentação aí do Nasdaq e pegando essa descida e fazendo aí, deu $188 líquidos ali depois, o final do pregão. E eu sempre tô falando pra galera, né, o Nasdaq eu falo em quase todos os estudos. Se você vai vender no Nasdaq achando que ele tá esticado, faça se protegendo, tá? Porque ir contra a tendência dele é suicídio, ok? Agora, quando ele dá essas esticadas assim que ele fez agora, fez um outro ralizão para cima, existe sim as oportunidades de venda, como aconteceu aqui no fim do pregão, ó. Ele veio, fez a liquidez interna, ameaçou botar todo mundo na compra e puf, deu uma rasgada para baixo. Então assim, ó, eu falo para vocês, essas movimentações, vocês não precisam sonhar que vocês vão pegar um trade desse no Nasdaq de uma vez só. Só para vocês se situarem, esse movimento aqui, ó, daqui até aqui mais ou menos, né? Se você pegou aqui ou até essa região aqui, ó, com quatro contratinhos, que é o que eu opero, tá? Essa descidinha aqui com 4 contratos, você ganha quase $500, 400, $500 numa descida dessa, arriscando cento e pouco, 150, $200. Então, assim, você não precisa achar que você está perdendo o trade quando você não pega uma movimentação dessa. Eu fiz $200 só nesse toquinho aqui, ó, tá? Então, assim, aí vocês pegam aqui, ó, pega por proporção. É quase o dobro. Então, se tem quase o dobro dessa movimentação que eu fiz, isso aqui paga praticamente 400, $500 num trade desse. Então, você não precisa querer pegar. A gente tem que usar o Smart Money no Nasdaq, na mesa proprietária da Apex, para aproveitar e pegar aquela esticada quando ele dá no sweep. Eu falo para a turma, lá a gente não fica operando order block, trade zone to zone, porque você tem o drawdown, a não ser depois quando a gente fixa a conta, o stop, aí sim você pode trabalhar o sobe e desce do mercado, mas enquanto a tua conta tiver com o stop dinâmico e o drawdown funcionando, você não pode ficar deixando o trade voltar, você tem que fazer coisa bem mais objetiva, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos essa região de liquidez, deixou aqui, deu a venda, tá? Tem um próximo ponto aqui de recuo, deixa eu marcar aqui tudo pelo 15, né, que fica mais fácil. Até no 15 nem dá, né? Mas, assim, agora sim podemos até começar a pensar numa correçãozinha no Nasdaq. Só que é o que eu falo para vocês, sempre tem que tomar cuidado, né? Porque agora, ó, ele não rompeu o topo, veio, perdeu o fundo e voltou. Agora, o que tem que cuidar? Se o mercado asiático vai ficar trabalhando nessa região aqui, aí muito provavelmente, se Londres empurrar para cima, aí ele faz uma correção. Se Londres empurrar para baixo, pode ser que ele tenha aí um sweep e depois uma correção ou dar-lhe uma esticada. O que vocês têm que ter atenção é o range que está esse aqui. Agora, para ele dar continuidade na venda, ele tem que perder, voltar a segurar, né? Agora, se ele fizer isso aqui e passar direto, você vai estar tomando cuidado para vender. Apesar que, se ele fizer isso daqui, eu ficaria muito atento a essa região aqui, ó,
porque ele estaria fazendo um sweep aqui para fazer uma correção. Isso pode acontecer, tá? É aquilo que eu falo, venda tem que tomar muito cuidado, saiba o risco que você está correndo, porque da mesma forma que tinha gente esperando venda aqui embaixo, hoje, do jeito que ele bateu aqui, ele correu e foi de uma vez. Então, muito cuidado com isso, tá? O que a gente tem assim no Nasdaq é isso. Dá-lhe essa correção. A gente tem um ponto muito importante que é aqui nessa região de teste de topo, normalmente é onde o preço vem testar. Então, por isso que eu falo assim, ó, se dá oportunidade de venda, ele tem um caminhozinho bom para você pegar uma oportunidade até lá embaixo, tá? Mas para isso você tem que estar ciente do que está acontecendo e não simplesmente sair boletando e adivinhando o lado que o preço está indo, beleza? Euro. Ó, lembra que eu falei para vocês da comprinha do euro, que está dando continuidade? Olha só. De novo, ó. O que eu falei para vocês? Acho que quem viu o estudo, cuidado com essa região, que ele pode vir aqui nessa zona e dar-lhe a compra. Falei isso no estudo de ontem. Falei. Porque eu tenho liquidez aqui em cima. E ele foi aonde? Buscar liquidez lá em cima. Tá? Então, o euro ele é muito bom por causa disso. Ele obedece. Tá? O que a gente tem aqui agora? Tá? Percebam que essa subida aqui é uma subida de mitigação. E ela ainda está acontecendo. Vocês têm que estar muito atentos agora, porque agora no mercado asiático ele pode dar uma lateralizada e depois na abertura de Londres ele pode até dar essa esticada para chegar aqui no seu próximo alvo, que é essa região aqui que a gente vai deixar marcada, tá? Essa zona aqui, que é uma zona importantíssima por conta do volume que a gente teve ali. Eu tenho um sell side, um buy side liquidity aqui com muito volume de dinheiro aqui em cima. Então essa mitigação aqui ela pode sim ir trabalhando até lá em cima para ganhar impulso e dar continuidade depois, tá? Então fiquem bem atentos em relação a isso aí. E claro, para ele virar para baixo, ele teria que fazer um movimento complexo, porque aqui teria que fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Por conta dessa subida ser uma subida de mitigação e não ter movimentos claros. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Fechou? E para a gente finalizar o ouro, depois que ele foi lá no nosso alvo, ele acabou voltando hoje, né? Deu a quebra. E depois olha o movimento que ele fez, que perfeição. Ele deixou a liquidez interna, voltou, capturou a liquidez aqui e deu a venda. E aqui é o que eu falo, ó, a mesma coisa que se repete todo dia, toda hora, em tudo quanto é ativo. Chegou na região de oferta, volume no rompimento do topo, ó, volume no rompimento do topo. O que aconteceu? Bota todo mundo preso na compra e volta estopando a galera. E agora está fazendo a mitigação de volta para muito possivelmente dar uma outra oportunidade para retestar a parte de baixo, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, porque eu sempre estou falando. E aqui, ó, você tem esse range do ouro e ele está mais ou menos no meio do caminho, tá? Então, qualquer movimentação aqui agora tem que aguardar as extremidades. Fechou, galera? Então era isso, turminha. Mais uma vez, valeu. Um grande abraço a todos. Bom descanso e um excelente pregão amanhã. Fui.